Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo precioso de culto, de adoração ao Senhor, pois Ele é o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Quero convidar a igreja e também saudando aos irmãos e amigos que acompanham a transmissão do culto pelo canal do YouTube, que Deus fale também ao seu coração, agora através da sua palavra. E nós vamos meditar nessa noite na primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, nós faremos a leitura em conjunto dos versos 12 até o versículo de número 19. Assim nos diz a palavra de Deus, irmãos, leiamos. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. O tema da mensagem nesta noite é a bem-aventurança do sofrimento. Vamos repetir? A bem-aventurança do sofrimento. Eu já inicio nessa introdução declarando que nós não somos masoquistas, nós não queremos sofrer, nós não queremos que você diga, que mensagem é esta, pastor? Como pode uma pessoa que está sofrendo ser chamada de bem-aventurada? Eu não estou falando, irmãos, do sofrimento desse tempo presente, das coisas que todos nós estamos sujeitos a passar. Ainda assim, quando nós padecemos, quando nós sofremos injustiças, injúrias, calúnias, problemas de toda sorte na nossa sociedade, às vezes afetando a nossa vida, a nossa relação familiar, com as pessoas com quem nós convivemos, esse tipo de sofrimento também traz para nós pesar, tristeza, dor. Mas o sofrimento que nós vamos olhar à luz do texto que acabamos de ler, não é este sofrimento desse tempo presente que estamos vivendo aqui nessa terra, usando a linguagem do sábio pregador do livro de Eclesiastes, de tudo que acontece debaixo do sol. Mas eu estou falando agora do privilégio, da bem-aventurança que um homem e uma mulher que professam o nome em Jesus tem, quando você sofre por causa do nome de Jesus. Pode parecer fora de ordem a pergunta, mas eu vou te fazer. Você já sofreu pelo nome de Jesus? Você já sofreu algum tipo de escárnio, injúria, calúnia, perseguição por ter declarado a sua fé em Cristo Jesus? Nós às vezes confundimos as coisas. Até quando olhamos nas páginas das Escrituras, no livro de Atos dos Apóstolos, e lá no finalzinho do capítulo 2, quando vai falando ali da dinâmica da igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, uma igreja que tinha comunhão, que eles estavam indo sempre de casa em casa, tomando as refeições com alegria e singeleza de coração, uma igreja que experimentava sinais e prodígios que eram feitos por intermédio dos apóstolos, uma igreja que havia temor, pois dentre eles não havia nenhum necessitado. À medida que
que alguém tinha necessidade, eles iam distribuindo aqueles para que todos pudessem ser supridos. Uma igreja que louvava ao Senhor e que contava com a simpatia de todo o povo. Algumas pessoas acham que ser simpático ao povo é ser conivente com as coisas erradas, é não chamar o pecado de pecado, é não querer falar de certos assuntos porque você vai ofender alguma pessoa, então você prefere se omitir. Mas quando a igreja se cala, nós estamos cometendo um grave erro. Quando você se torna uma pessoa omissa e não declara a sua fé, não dá razão da sua fé, quando você não professa a sua fé, mesmo que as consequências sejam perseguição, injúria e às vezes até a sua própria vida, nós estamos sendo cristãos covardes e medrosos. Nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro, que escreve esta carta aos irmãos dispersos da perseguição que se sobreveio sobre os crentes da Ásia Menor. É a mesma região que o apóstolo Paulo tinha iniciado o seu ministério pregando, porém, essa é uma parte da Ásia Menor que Paulo desejou pregar quando ele está lá saindo com Silas e levando já consigo Timóteo, e ele quer pregar o evangelho em algumas regiões no início da sua segunda viagem missionária, mas o Espírito Santo impediu, Jesus não permitiu que ele fosse para aquelas regiões e ele é conduzido para a cidade de Filipos. Mas mais tarde, Deus levantará outras pessoas para alcançar os homens e mulheres, os escolhidos do Senhor, na região da Ásia Menor. E o testemunho do Evangelho naquela região crescera de tal forma, irmãos, que veio a perseguição. Já disse isso há alguns anos aqui e vale a pena repetir. Certa feita, uma conversa entre alunos que estavam cursando o curso de bacharel em teologia num seminário lá na cidade de Recife, conversando com um dos seus professores, ele disse: pastor, eu acho que se Deus não mandar uma perseguição para a igreja não vai crescer. E o pastor, já experiente, olhando aquele aluno fazendo essa declaração, ele disse: então, filho, na verdade, enquanto a igreja não for verdadeiramente igreja, enquanto a igreja não testemunhar o evangelho, ela não será perseguida. Às vezes nós estamos acomodados, deitados em berço esplêndido, achando que está tão bom assim. Para que cutucar, usando um ditado popular, né? Para que cutucar a onça com a vara curta? Deixa, pastor, eu ser crente desse jeito. Eu venho para a igreja com a minha Bíblia na mão, ninguém me persegue, ninguém me questiona por que eu estou indo à igreja, eu não sou preso, eu não apanho, eu não sou açoitado. Mas essa não é a realidade. Neste exato momento, enquanto estamos aqui, os irmãos aí estão assentados, acomodados, confortavelmente, enquanto eu estou aqui pregando essa palavra, pode acontecer, eu tenho que estar preparado para isso, pode acontecer alguma coisa comigo agora, mas eu não estou a princípio correndo nenhum risco por estar pregando aqui. Mas essa não é a realidade do mundo para outros irmãos. Existem irmãos agora que, para se reunirem como nós, eles precisam ir para lugares distantes. Eles se reúnem em casas de forma secreta. Algumas pessoas não poderiam cantar como nós acabamos de cantar, a plenos pulmões, louvando ao Senhor. Já foi dito isso aqui. Irmãos que cantam sem emitir o som, adoram o Senhor em silêncio, porque não podem ser ouvidos. E nós estamos aqui, irmãos, livremente pregando, cantando, mas às vezes sendo omisso no testemunho do Evangelho. Portanto, ser perseguido, sofrer por causa do nome de Cristo é uma bem-aventurança. É interessante que já foi lido nessa noite a bem-aventurança do Jesus falando lá no Sermão do Monte. E ele chega no finalzinho ali e diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí ele diz: exultai e regozijai quando vocês passarem por isso, porque assim fizeram também com os profetas que vieram antes de nós. Aquela palavra estava sendo dirigida inicialmente aos discípulos, mas olhando para a nossa história, para a nossa geração, você que está aqui nessa noite, você faz ideia quantos irmãos e irmãs que vieram antes de nós? Não precisa ser lá no tempo dos profetas, não precisa ser no tempo dos apóstolos, não, num passado mais recente nosso, quantos irmãos já tombaram, quantos soldados tiveram sua vida ceifada por causa do Evangelho? Neste exato momento, é possível que um irmão em Cristo nosso, ou uma irmã em Cristo, esteja sendo executado por causa do nome de Jesus. Às vezes a gente perde de vista isso. Daqui a alguns minutos vamos retornar para a nossa casa, e você talvez não vai lembrar, há alguém clamando ao Senhor neste momento,
há alguém que está dando razão da sua fé e está lhes custando a própria vida. Esses irmãos, então, amados, que estavam sofrendo, que foram dispersos por causa da perseguição, eles são convidados agora a entender que é um privilégio sofrer por Jesus. E eu reitero o que eu disse há pouco: nós não somos masoquistas. A ideia não é esta, mas é que quando eu entendo o que está por detrás de sofrer por Cristo Jesus, viver por modo digno do Evangelho, eu entendo então as palavras que Pedro escreve nesse texto. Por isso que ele começa dizendo: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Que fogo é este, irmãos? É o fogo para provar a fé daqueles irmãos. E ele diz: como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Igreja, não se assustem. A perseguição pode chegar a qualquer momento. Igreja, não se atemorize. A sua fé pode ser colocada à prova a qualquer momento. Se não foi até aqui, comece a ficar preocupado. Será que você realmente tem dado razão da sua fé? Você tem falado por onde Deus tem te levado do Evangelho? Porque certamente, como o apóstolo Paulo também disse, todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. E é interessante que Tiago também ele trabalha esse aspecto conosco. Eu queria convidar você a voltar algumas páginas aí na sua Bíblia. E vamos voltar à carta de Tiago. E no capítulo 1, Tiago já nos ensina isso. E ele fala para nós que nós precisamos então entender, ainda que pareça paradoxal, falar como alguém é feliz quando está sofrendo, como alguém deve se alegrar quando está sendo provado. Mas é porque esse testemunho é daqueles que realmente professam a fé em nosso Senhor Jesus. Vamos ler juntos Tiago capítulo 1, versos 2 e 3. Vamos lá, igreja. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Você pode se alegrar, sim, com as bênçãos que o Senhor tem concedido na sua vida, com a comunhão que temos na casa do Senhor, com a linda família que Deus te deu. Você pode se alegrar com os recursos que Ele tem colocado em suas mãos, mas nesta noite nós também precisamos aprender a nos alegrar diante do Senhor pelas provações, pelas lutas, porque é através das provas, que às vezes nós não entendemos a maneira como o Senhor está nos lapidando, o Senhor está nos forjando, o Senhor está nos levando cada vez mais perto para sermos a imagem e semelhança do Seu Filho, para atingirmos a estatura de Jesus. Por isso, irmãos, estejam preparados para a perseguição. Pastor, mas não temos nenhum perigo assim iminente na nossa pátria, eu não corro nenhum risco, eu sei. Mas essa mensagem é um alerta, para que quando isso acontecer, você já esteja alerta e preparado. Eu já ouvi um alerta de Deus. Deus já me avisou que se eu começar a chamar o pecado de pecado, se eu começar a pregar o Evangelho, se eu começar a falar de Jesus, não precisa ser uma pessoa mal educada. Você pode pregar o Evangelho com autoridade, com poder, com amor, com simpatia sim, mas você não pode negociar o Evangelho. Porque a hora que você começar a falar, é melhor não falar isso, porque eu corro o risco de ser retalhado, eu corro o risco de perder o meu emprego, eu corro o risco da minha família não me chamar mais para nenhuma festa, e aí você começa a abrir mão e vai fazendo concessões, você está abrindo mão do privilégio que é pregar o Evangelho e correr o risco de sofrer por causa dele. Pedro está lembrando a esses irmãos, meus queridos, não se estranhe o fogo. Fogo aqui não é para destruir. Fogo aqui, meus irmãos, é para provar, é para lapidar. O fogo purifica o ouro, o fogo tira todas as impurezas do metal, para que você seja realmente um ouro refinado, seja um homem ou uma mulher como uma prata, que esteja sendo excluído de todo tipo de impureza e esteja vivendo na presença de Deus. Não tenham medo, irmãos. Nós devemos entender que estamos nessa terra sujeitos à provação. A nossa fé a qualquer momento pode ser provada, das piores formas possíveis, mas nós temos que lembrar dos nossos irmãos do passado, de irmãos como o pastor
Policarpo, da igreja de Esmirna, o pastor que tinha quase 90 anos de idade, e que os soldados que foram prendê-lo, e que colocariam ele naquela fogueira diante da igreja que ele pastoreava, disseram: nós não queremos fazer isso com o senhor, pastor Policarpo, o senhor é já um vovozinho, o senhor já é um ancião, é simples, é só o senhor negar Jesus, nega Jesus que o senhor vai para casa e não vai acontecer nada. Ele falou: eu não posso negar aquele que sempre foi ao meu lado, que sempre me sustentou. Ele falou: então nós vamos ter que colocar o senhor na fogueira. Ele falou: coloquem eu na fogueira. E a igreja viu o pastor sendo incendiado, queimado naquela fogueira, e a voz do pastor, enquanto tinha vida, dizia: sejam fiéis até a morte, sejam fiéis até a morte. É por isso que você tem Apocalipse 2:10 na sua Bíblia: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas o verso 13 continua e diz: pelo contrário, em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar murmurando, o que é que tem que fazer, irmão, se você passar pela provação? Alegrai-vos. É estranho, não é? Alegrar no meio do sofrimento? É o hino que tanto cantamos aqui: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Você é feliz com Jesus só quando está tudo bem? Quando não falta dinheiro na sua casa, quando ninguém está doente, quando o seu casamento vai às mil maravilhas, quando você sai de manhã para trabalhar e volta à tarde, não aconteceu nada, aí você é feliz com Jesus? E quando as portas começam a se fechar e as lutas começam a surgir, você continua sendo feliz com Jesus? Nós temos que nos alegrar, irmãos, em meio às lutas que nós podemos passar. E ele diz então: alegrai-vos na medida em que sois o quê? Coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Eu não falei logo no início que não é aqueles sofrimentos que todo mundo está sujeito a passar, que nós devemos ter prazer e nos alegrar. É esse sofrimento aqui. Trazer as marcas de Cristo, como o apóstolo Paulo gostava de dizer. Padecer por Cristo. Muitas pessoas dizem que estão prontas a viver por Jesus. Mas a pergunta que não quer calar é: não basta só estar pronto para viver por Jesus, tem que estar pronto para morrer por Jesus. Ainda que essa mensagem pareça tão distante da nossa realidade, se nós pudéssemos agora ser transportados daqui para algum país daquela lista da missão Portas Abertas, das igrejas mais perseguidas do mundo, e se nós pudéssemos agora ver algum daqueles templos todo arrebentados, sem telhado, as portas queimadas, e eles às vezes não têm mais uma igreja, eles se reúnem debaixo de uma árvore, eles têm que se reunir no deserto, talvez nós entenderíamos o teor e o peso dessa mensagem. Mas porque às vezes estamos deitados em berço esplêndido, ela parece que não atinge o nosso coração. Mas você precisa estar preparado, porque não estranhe quando o fogo ardente surgir no nosso meio, destinado a nos provar, como se alguma coisa extraordinária estivesse para acontecer. E se isso acontecer, vamos nos alegrar, porque somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus promete que se estamos dispostos a passar pelo cálice, beber o cálice do Senhor, passar pelos seus sofrimentos, temos a bendita promessa de que na sua revelação o Senhor vai nos manifestar com a sua glória e exultação. Não vai ser para sempre assim, irmãos. Então, queridos, esteja pronto para sofrer pelo Evangelho. Esteja pronto para dar razão da sua fé. E se você não tem feito isso até aqui, se você tem sido um homem ou uma mulher que tem escondido as coisas, não tem falado de Jesus, põe a sua vida em ordem diante de Deus. Porque nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós somos o bom perfume de Cristo nessa terra. Nós somos discípulos de Cristo nessa terra. E devemos estar preparados para padecer. E chega no verso 14 e ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados. Aí vem, talvez daqui eu extraí o tema da mensagem dessa noite. E eu vou repetir: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Não sou eu que estou falando. Você pode até achar estranho, um tema de uma mensagem, a bem-aventurança do sofrimento, mas a palavra de Deus diz que quando somos injuriados, somos bem-aventurados. E ainda continua, e diz assim, que porque sobre nós repousa o que, irmãos? O Espírito da glória e de Deus. Estamos estudando aqui na igreja, numa das classes temáticas, a doutrina do Espírito Santo. E eu falei hoje pela manhã na classe, ainda que seja uma aula, que você esteja recebendo informações da doutrina, mas não podemos assistir a aula, e não só nessa classe, mas qualquer outra classe,
mas eu estava falando para os alunos dessa classe. Você está falando sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o nosso Consolador, sobre aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, sobre aquele que nos guia a toda a verdade. Nós não podemos pensar no Espírito Santo só assim como uma coisa, sim, aprendi que ele é a terceira pessoa da Trindade, que ele é da mesma glória, essência e poder do Pai e do Filho. Tá bom. Não, irmãos, você está debaixo dessa bênção, você tem o Espírito Santo de Deus, e é esse Espírito, irmãos, que vai dar capacidade para nós fazermos a diferença, aonde o Senhor nos levar. Você está preparado para isso? Agora, tem outras coisas que podem fazer você sofrer, sabiam? Essas agora, elas não agradam a Deus. Minha oração é que ninguém esteja envolvido nesses aqui, nessa lista. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se alguém que se intromete nos negócios de outrem. Esse tipo de sofrimento não é o sofrimento que agrada a Deus. Existem pessoas que estão sofrendo, mas não é porque estão vivendo por modo digno do Evangelho. Existem pessoas que estão sofrendo exatamente por não estarem vivendo por modo digno do Evangelho. As suas ações, o seu comportamento, as palavras proferidas em suas bocas, os seus pés andam por lugares perigosos, ela está cada vez mais distante de Deus, está cada vez mais longe do caminho do Senhor, e aí você começa a sofrer. Às vezes realmente Deus pesa a mão na sua vida, e isso acontece porque você está fora. E Deus muitas vezes vai usar esses meios para te disciplinar. E se Ele fizer isso com você, antes de você reclamar, de murmurar, diga, se Ele está fazendo isso comigo é porque Ele me ama. E Ele quer me alertar que eu estou fugindo, que eu estou saindo da rota, que eu estou saindo do caminho. Então, não sofra. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, como pessoa que se intromete nos negócios das outras pessoas. Mas aí vem o verso 16. Vamos ler todos juntos? Verso 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Se você não é assassino, se você não é ladrão, se você não é malfeitor, se você não se intromete nas coisas dos outros, mas você é de fato um cristão e está sofrendo, louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor por você participar dessa bendita obra, ainda que isso possa lhe custar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Nós, irmãos, às vezes acostumamos, e eu também corro esse risco, de falar, como é bom ser pastor no Brasil, não corro nenhum risco, não sou ameaçado, a minha família não está sendo ameaçada, não tenho problema nenhum em ser pastor no Brasil, mas e se o Senhor me levar para um outro lugar? Eu estava nessa reunião agora lá do Supremo Concílio, no café da manhã, numa das manhãs, contei isso para a Rosângela hoje, sentado à mesa, pensei que aquele casal era também da igreja presbiteriana, e tinha um casal, uma senhora e um senhor, tomando café comigo, e eles vendo ali vários pastores, aqueles crachás da reunião do Supremo Conselho, ele falou assim, vocês são da onde? Olha, falou, nós somos de várias partes do Brasil, está acontecendo uma reunião, a convenção da nossa igreja, chamada Supremo Concílio, e ela vai durar uma semana, tem quase 1.600 pessoas reunidas aqui, nossa! Aí ele falou, nós também estamos numa conferência missionária, nós somos da Igreja Batista, e todas as igrejas, todos os missionários da região amazônica foram convocados, está tendo um encontro em Manaus. Então a cidade de Manaus, essa semana agora que terminou, estava com 2 encontros grandiosos lá. E ele contando, ele falou assim, eu fui enviado como missionário com a minha esposa há 40 anos atrás pela primeira igreja batista de Santos. Eu estou dentro da floresta amazônica, junto com a minha esposa. Eu olhei aquele casal e falei, Senhor, eles estão pregando o evangelho lá no meio da floresta. E eu estava falando do calor de 35 graus, ela falou assim, isso não é nada, pastor. Você tem que ir lá na minha aldeia, lá na cidade onde eu moro. Aí você fala, que loucura é essa? O que é que leva um casal que já poderia estar, chinelinho no dedo, sentado na rede? Estão pregando o evangelho porque na velhice ainda darão frutos. Qual é o próximo missionário que vai sair dessa igreja? Qual é a próxima missionária que vai sair dessa igreja? Ou nós vamos sempre contar a história de um único missionário que saiu daqui? E a gente bate no peito e diz, nossa igreja tem um missionário. Louvado seja Deus por esse missionário, mas foi dito hoje de manhã, a seara é grande.
mas são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Será que tem algum jovem aqui? Será que tem algum adolescente aqui que está sendo chamado para ser pastor, para ser missionário, missionária, que estaria disposto a deixar tudo para pregar o evangelho em outro lugar? Pronto para sofrer. Só que é interessante, irmãos, nesse processo de estarmos preparados para sofrer por causa do evangelho, vem um alerta de Deus para nós, verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? O Senhor conhece os seus, e Ele vai começar o juízo dele aqui dentro. E quando eu digo aqui dentro, eu não estou falando só da nossa igreja, mas de todo o povo remido do Senhor, de todas as igrejas que genuinamente professam o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor conhece os seus. Às vezes a gente fala, o pessoal que está lá fora, o pessoal que está no mundo, eles vão se ver diante do trono do Altíssimo, mas o Senhor começa o seu juízo na sua própria casa. Ele está começando a sondar o meu coração e o seu coração, para ver de fato se nós o amamos, a ponto de, se necessário for, padecermos por causa do seu nome. Esses irmãos aqui, quando receberam essa carta foi um bálsamo para o coração deles, ao mesmo tempo que reconhece o risco que eles correm, que eles estão sujeitos a provas e a todo tipo de dificuldade, mas eles deveriam alegrar-se, eles deveriam exultar no Senhor, e eles participam dessa bênção. E aí olha só, meus irmãos, verso 18 diz, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Irmãos, eu sei que nós cremos de que a nossa segurança, a perseverança dos santos, convictos somos de que somos salvos, e uma vez salvo, salvo para sempre. Mas isso pode trazer uma falsa ideia para você, de que você está salvo, então você não precisa fazer mais nada. É só cruzar os braços e ficar esperando. E o pior é que a gente faz isso, ou não faz nem isso. A gente fala, bom, como eu estou salvo mesmo, deixa eu dar uma voltinha lá fora, deixa eu ver como o mundo é, deixa eu fazer coisas, porque na última hora, claro que eu vou participar das bodas do Cordeiro, eu não vou ficar de fora. Não corra esse risco. Não corra esse risco, porque o juízo começará na casa de Deus. Nós precisamos estar preparados, irmãos, para viver por modo digno do Evangelho. E ele fala no verso 19, por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Olha só, sofrer segundo a vontade de Deus. Então, antes de você ir para a presença de Deus, chorar, reclamar, falar assim, por que, Senhor? Por que você tem que dizer, Senhor, o Senhor está me provando através dessa situação, através dessa perseguição, então, Senhor, me dá força para glorificar o Teu nome. Os irmãos lembram de Atos? Quando Pedro e João foram presos e levados ao Sinédrio, eles foram ameaçados. E aí falaram, se vocês estão proibidos de pregar nesse nome. Aí eles falaram, não dá, porque nós temos que obedecer a Deus, importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí na outra vez eles tomaram uma surra, foram açoitados, aí você diz, bom, agora eles aprenderam a lição, vão cada um para o seu cantinho, não vão mais ficar pregando o evangelho. Eles se reuniram com os irmãos lá da igreja primitiva, e em vez de ficarem choramingando, murmurando, eles disseram assim, vamos render graças ao Senhor, porque nós fomos achados dignos de padecer por causa do nome de Jesus. Por isso, é sim, um homem que é perseguido, um homem que está passando por lutas, ele é um bem-aventurado. Uma mulher que está sendo perseguida, uma mulher que está tendo que dar razão da sua fé, e isso está lhe custando muito, ela é uma pessoa bem-aventurada. Nós não podemos, ó Deus, retroceder. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam, conforme diz o escritor aos Hebreus. Nós avançamos, nós continuamos avançando, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele padeceu em nosso lugar. E nenhuma dor, nenhum sofrimento que eu venha sofrer ou ter nessa vida pode ser comparado com a dor do meu Salvador, com a dor do nosso Senhor Jesus. Por isso, volto a reiterar o que o verso 19 diz: também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai.
Quando vocês forem perseguidos, porque vocês são meus discípulos, e vocês haverão de padecer. Jesus avisou para nós, falou assim: olha, se eles me odiaram, eles vão odiar você também. Agora, se nós não estamos vivendo o Evangelho como ele deve ser vivido, nós não incomodamos ninguém. Porque aí a nossa simpatia, entre aspas aqui, não é a simpatia de você ser uma pessoa que dá bom dia, boa tarde, boa noite, que cumprimenta os seus vizinhos, que conversa com as pessoas na calçada. Temos que ter essa simpatia, mas precisamos entender que essa simpatia tem que ser uma estratégia para você pregar o Evangelho. Para você pregar o Evangelho. Nós não somos masoquistas, mas nós devemos dizer nessa noite: Senhor, se necessário for, eu estou disposto a pagar o preço, ainda que comparado com o maior preço que o Senhor pagou, e que daqui a pouco nós vamos lembrar participando da ceia. É pouco, é pequeno, mas o Senhor requer dos seus filhos essa disposição de se alegrar no meio da prova. Não é fácil, não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que será uma decisão fácil que você tomará de viver o Evangelho e estar pronto a sofrer pelo Evangelho, mas esse é o caminho certo. A vida cristã não é uma Disneylândia. A vida cristã é um campo de batalha. Você e eu estamos em guerra. O nosso general é Cristo. Nós somos seus soldados, mas não estamos aqui nessa terra brincando. Nós estamos aqui, irmãos, porque o Senhor colocou uma missão que é dele, confiada a nós, que nós precisamos pregar o Evangelho. E as portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço da igreja. Mas isso implica que eu e você estejamos dispostos a termos essa alegria, essa bem-aventurança de padecermos por Cristo Jesus. E eu quero terminar lendo mais uma vez os primeiros versos do texto que nós já lemos nessa noite. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando, vos alegreis glorificando ao nosso Deus. Você é um homem bem-aventurado, meu irmão? Eu não perguntei se você é bem-aventurado porque você tem uma linda família, porque você tem um emprego, porque você tem saúde. Você é uma mulher bem-aventurada, minha irmã. E as mesmas considerações que eu fiz aos homens, eu faço a vocês. A pergunta é: você é bem-aventurado porque você está disposto a sofrer pelo nome de Jesus? Há uma mensagem, irmãos. E essa mensagem é urgente. Não podemos vacilar. O Senhor sempre tem dado oportunidade para nós. É que nós estamos desperdiçando as oportunidades que Ele tem dado para cada um de nós. Padecer por Jesus não é masoquismo, é bem-aventurança, é privilégio participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude para não negarmos o seu glorioso nome, para não sermos homens e mulheres covardes diante dos desafios que vão surgir sobre nós. Talvez algum irmão, alguma irmã aqui já tenha passado por isso, já teve que perder em algum momento por causa do seu testemunho. Mas fique tranquilo, meu irmão, fique tranquilo, minha irmã. Se você perdeu alguma coisa porque você sustentou a fé que você professa em Jesus, o Senhor é contigo e Ele vai te abençoar. E se alguma porta fechar, Ele tem outras portas para abrir. Mas você não pode negar o nome glorioso de Jesus. Que Deus nos abençoe e toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor.